A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui quem fala com vocês meu nome é Eliseu Diniz, eu sou um servo do Senhor, né? Hoje nós vamos receber uma mensagem de Deus que está contida no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 a 25. Amém? Vamos ler então. Diz assim: enquanto isso, os crentes que tinham sido dispersos de Jerusalém durante a perseguição, depois da morte de Estevão, viajaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, espalhando a boa nova, mas apenas aos judeus. Entretanto, alguns dos crentes que vieram de Chipre e de Cirene para Antioquia começaram também a anunciar a alguns gregos a mensagem a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, de modo que muitos creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube o que tinha acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou ali e viu as maravilhas, coisas que Deus estava fazendo, ficou cheio de ânimo e de alegria, e animava os crentes a continuar firmes no Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Como resultado, muitas pessoas se uniram ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso em busca de Saulo. Quando o encontrou, levou o amigo para Antioquia. Assim Barnabé e Paulo ficaram lá um ano inteiro, reunindo-se com a igreja e ensinando um grande número de novos convertidos. Foi ali em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez. Amém? Até aqui, tá bom. Meus queridos, a obra de Deus, ela hoje, eu vejo que ela está muito prejudicada pela visão curta, né, que certos líderes, certos obreiros têm, né, e de certa forma exerce errada e imperfeita, que muitas vezes temos da palavra de Deus, né? Jesus ele ensinou, ele ordenou, na verdade, né, aos seus discípulos que pregassem o evangelho a toda criatura, mas eles preferiram pregar somente aos judeus, como nós lemos aqui no texto, né? Acabamos de ler. No entanto, o avivamento ele veio quando alguns judeus de Chipre e Cirene foram aos gregos e lhes falaram de Cristo. Quer dizer, eles alargaram mais um pouquinho. Os irmãos que estavam lá estavam apenas pregando para os judeus. O certo é que nós devemos anunciar a salvação a todas as pessoas, independente do que fazem ou não. Meus irmãos, nós precisamos viver segundo a vontade de Deus e não a dos homens. Nós podemos observar que tinha alguns irmãos que estavam pregando só para judeus e outros, e isso não estava avançando a igreja. Amém? A igreja não estava avançando. De certa forma, quando alguns irmãos que vieram e começaram a fazer um trabalho diferente, né? Como diz as escrituras, que também pregaram aos gregos,
o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, ele alcançou, né? E algumas pessoas, houve convenção naquele lugar. Olha, há certas práticas pecaminosas que nos causam muito repúdio, né? O que seria isso? São as nossas experiências que nós vivemos no passado, né? Ou que nós presenciamos, entendeu? Isso causa, às vezes, um certo repúdio na gente. Há uma decepção, e às vezes a gente tem um desejo de não querer trabalhar nessa área, né? Porque fulano é assim, porque a comunidade é assim, né? E isso faz com que a gente não leve a palavra de Deus, né? Mas nós não temos o direito de ficar escolhendo para quem devemos levar a palavra. Mas temos que entender que o Senhor deseja salvar todos os que estão no erro. É isso que nós temos que entender. Por isso é necessário ir aos perdidos e ministrar-lhe a mensagem que salva e santifica. É isso que é o trabalho, é isso que é o ID, é isso que é a ordenância de Deus para nós. Essa mensagem aqui eu quero direcionar para os meus irmãos, viu? Os meus irmãos da comunidade cristã, né? Os cristãos, os missionários, os pastores, né? Os obreiros, que eu estou te passando agora, aqui na Bíblia nós estamos acabando de ver uma fórmula, né? A fórmula correta, o método correto de como fazer uma igreja realmente crescer, né? Às vezes as pessoas estão procurando como é que fala, uma estratégia, né? Mas aqui já está a estratégia, né? Aqui Deus, ele nos revelou a estratégia para nós na palavra. E é fácil. É só ir, meu querido. Quem não se importa com o destino dos que estão em trevas, desrespeita a ordem divina e traz vergonha e castigo por não cumprir o ordenado. Por outro lado, aqueles que obedecem ao Pai descobrem como é que Deus trabalha. É uma vergonha, Deus está te vendo, Deus está me vendo. Nós precisamos fazer o ID do Senhor. A atitude de pregar somente aos judeus amarrava, viu? As mãos de Deus em relação aos gentios. Deus fica de mão atada, porque nós não desenvolvemos o trabalho, né? Então isso, a gente não pode dizer assim, não, Deus vai resolver essa situação. Claro, mas Ele precisa de nós para que as coisas aconteçam. Olha, em nossos dias, hoje, isso também tem ocorrido, tá? Pois, se não falarmos a todos os perdidos, né? Deus, ele não pode salvá-los. Presta bem atenção. A iniciativa dos irmãos de Chipre e de Cirene, ali naqueles dias, fez com que o Senhor abençoasse os judeus, né? Os gregos, né? Que viviam em Antioquia. Por meio desse exemplo, nós constatamos que quem obedece ao ID, né? Marcos 16:15, né? De Jesus, vê o poder de Deus, né? Realizar curas, libertações e todos os tipos de milagres, né? Marcos 16:15 diz assim: então disse-lhes, né? Vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todo mundo, né? Em toda parte. Então não é só um lado,
né? É os dois lados, é os quatro lados, entendeu? É os quatro cantos do mundo. Meus amados, nós devemos aprender a enxergar onde está Deus, né? Aonde Deus está agindo e unir-se a Ele. É isso que nós devemos fazer. A verdade é que todo aquele que são de Deus, viu, se alegram com o trabalho divino. Todo aquele que é de Deus. Diante dessa constatação, meu querido, nós vamos ficar sabendo que ao incentivarmos, né, aqueles recém-chegados na fé, aqueles irmãos novos que eu estou me referindo, a pregar o evangelho de forma correta, Deus ele poderá trabalhar na vida deles também, viu? Como trabalhou lá no passado, ele pode trabalhar nos dias de hoje. E mostraremos com isso, né, ao mundo que para que nós fomos chamados, né? Para dar muito fruto, meu querido, para a glória do nosso Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade que Deus está me permitindo e logo em breve eu estarei com outro vídeo. A paz do Senhor.